Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Todos estão me ouvindo? Normalzinho? Beleza. Bem, hoje estamos ao vivo agora, né, na nossa Meet, nossa segunda live, a live talk do programa do Empreende Nova. Eu sou Rafael Miranda, eu sou servidor da universidade, da UFOPA, e também mestrando do Profinit, né? E sou voluntário desse projeto do Empreende Nova, né? E hoje estou acompanhado de uma professora coordenadora, a professora Edilene Gadelha. Logo mais ela vai se apresentar e explicar melhor sobre esse projeto. Bem, professora Edilene. Oi, boa tarde a todos. Tá dando um pouco de interferência aqui no áudio, mas acho que dá certo, gente. Assim, eu sou uma das coordenadoras, né? Então, tem uma equipe, né? Nós somos uma equipe, na verdade, todo o pessoal do PX, né? Que é o nosso projeto de pesquisa, de ensino e extensão universitário. E agora, com essa parceria, né, com o Empreende Nova, e juntos, né, nessa jornada, né, que é a jornada do empreendedorismo. Então, estamos, né, juntos aprendendo, né, a empreender, né, e desejo, né, a todos, né, um bom curso, né, uma boa live. Eu acho que hoje seria mais, como vai ser mais uma aula, né, então seria mais, assim, uma aula do que uma live, talvez, ou então metade, não sei bem como é que a Georgia vai conduzir, tá? Mas, assim, eu espero que vocês aproveitem bastante, porque eu acho que vai ser bem legal, vai ser show, e acredito que essa teoria U, né, que você vai falar, é bem atual, né, eu já vim falar um pouco do design thinking, que eu sei que também é uma área que você atua. Eu não sei se está correlacionado de alguma forma ali, né? A gente vai entender melhor hoje. Tá bom, Georgia? Então, obrigada, né, por estar disponível, né, para apresentar a sua live aula. Tá bom? Obrigado, professora. Obrigado aos demais colegas, né? A gente é muito feliz por estar contribuindo pela essa causa, por esse projeto, por ser voluntário, né? Bem, agora eu vou apresentar a estrela da tarde aqui, nossa convidada. Ela vai estar dando um show aqui falando sobre a teoria U, né? A Georgia Cunha, ela é consultora de desenvolvimento organizacional, atuando em redes, especialista em liderança de jornadas, utilizando metodologias como a teoria U, design thinking, design sprint, né? Obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? E fica à vontade para se apresentar agora. Legal. Boa tarde, pessoal. Obrigada pela apresentação, obrigada, Edilene, pela introdução. Eu acho que eu posso falar só um pouquinho mais, talvez, de um lado um pouco mais pessoal, de que eu sou paraense, eu sou de Belém do Pará, me formei na UFPA, moro em São Paulo agora há 13 anos, desde que me formei na UFPA, e gosto de contar que fiz um processo de transição de carreira, que eu me formei em arquitetura, comecei a trabalhar com sustentabilidade, e de sustentabilidade eu comecei a entender organizações sustentáveis e responsabilidade social de empresas, e foi dentro desse estudo que eu comecei a trabalhar com desenvolvimento organizacional há mais ou menos 5 anos agora, e a teoria U é uma das metodologias que eu uso, como o Rafa colocou agora, uso também design thinking, uso outras metodologias de processos de transformação, e eu acho que a teoria U acabou sendo me abraçando e sendo a que eu tenho usado mais ultimamente, e eu vou contar um pouquinho para vocês como que eu vejo a diferença, talvez até fazendo uma comparaçãozinha com design thinking, também é uma metodologia de inovação que pode se considerar, você está saindo de um presente, que pode ser para pensar um novo negócio, como no caso de vocês, mas pode ser para resolver um problema, para pensar numa solução de forma inovadora. A teoria U se propõe a isso. Então, com isso, acho que eu posso compartilhar a tela. Eu acho até que, respondendo um pouco a Edilene, o que foi combinado aqui é que eu vou fazer mais ou menos uma aula de uns 40 minutos, e aí a gente fica com
uns 40, 35, e a gente fica com 20 minutinhos finais para conversar. Então, se vocês quiserem anotar a perguntas são muito bem-vindas, mas aí ficou combinado que é melhor eu seguir com a apresentação completa e depois a gente fala sobre qualquer ponto, inclusive podendo voltar em algum slide, se alguém tiver alguma dúvida, quiser tirar, enfim, alguma coisa que não tenha ficado claro, tá bom? Então, com isso, eu vou começar a compartilhar a tela aqui. Ok, professora, fica à vontade, eu vou desligar a câmera enquanto você compartilha a tela. Tá bom. Eu estou olhando meu reloginho aqui do lado. Então, compartilhando. Estão vendo minha tela, né? Eu queria só uma confirmação de áudio quando vocês estiverem vendo minha tela, que eu sei que demora um pouquinho para carregar. Tá ok. Está carregando. Carregou. Carregou? Sim, carregou. Legal. Então, esse é um pequeno recorte de um curso que eu dou online, chamado Vivência Online em Teoria U para Organizações. Começo sempre contando um pouquinho o que é essa tal da teoria U, né? Eu acho que o próprio nome teoria tende a espantar um pouco como se fosse algo complexo, mas na verdade não tem tanta complexidade assim. Eu começo mostrando algumas imagens só para dar um geral do que é a teoria U. Então, é a teoria U da letra U mesmo, porque propõe um caminho, uma jornada de aprofundamento no formato da letra U. Então, a ideia é que você parte de um ponto presente, em vez de numa linha reta para um futuro, você mergulha fazendo U até chegar do outro lado, para chegar nessa melhor possibilidade de futuro, ou numa possibilidade de futuro mais inovadora para essa questão, para esse projeto, para esse empreendimento. Nesse caminho, possui ferramentas, então tem instruções de ferramentas para cada uma dessas etapas do U, que ele divide em etapas desse U, a gente vai ver um pouquinho de quais são essas etapas aqui hoje. Então, tem ferramentas práticas de como caminhar e fazer essa jornada, considerando que o diferencial, talvez comparando com design thinking da vida, é que ele tenta trazer o Otto Scharmer, que é o autor dessa metodologia, um alemão, economista, que desenvolveu essa metodologia a partir de estudo de organizações bem-sucedidas, de lideranças durante mais de uma década. Ele propõe que essa jornada inclui dimensões também do sentir e do fazer, do aprender fazendo e do sentir o que tem para ser feito. Eu costumo dizer que hoje é uma linguagem, a teoria U, porque ela cada vez mais está sendo usada por agentes de mudança do mundo todo para falar sobre o processo de transformação sistêmica, que é baseado na consciência nesse lugar de que a proposta da teoria U é a transformação através do sistema se ver e se perceber e até se sentir para poder entender o que precisa ser feito. E mais do que tudo, o que mais me anima de sempre estar compartilhando essa metodologia é já ser um movimento. O Otto Scharmer, que é o criador dessa metodologia, também criou um instituto chamado Presença Instituto. Eu vou falar o que significa essa palavra mais à frente, mas esse instituto hoje ele tem cursos gratuitos para exercitar a jornada, tem, enfim, uma formação também de cursos pagos, mas, de qualquer forma, ele propõe ciclos em que vários projetos no mundo estão acontecendo anualmente, e aí todo ano tem um fórum global em que reúne os projetos que estão acontecendo com esse formato da teoria U, e a intenção é que promova projetos de transformação social locais, para impacto global, para as grandes questões globais que a gente tem hoje. Então, pode ser utilizada uma metodologia que pode ser usada em diversas escalas, desde um projeto de transformação individual, como, por exemplo, sei lá, uma transição de carreira, uma reflexão individual, quanto para uma organização ou para a criação de uma organização do negócio, até já sendo usada hoje, como é usada, em processos de construção de políticas públicas e já foi utilizado enfim, processos grandes de países inteiros. Então, em diversas escalas, hoje, essa metodologia já é usada. E aí, esse aí é o Otto Scharmer, a carinha dele. Ele tem essa frase que você não pode mudar um sistema a menos que faça o sistema ver e sentir a si mesmo. Então, ele, para além de ter uma proposta de caminho com ferramentas para esse caminho, essas ferramentas também trazem essa dimensão de escuta, de sentir, de percepção, de conexão, de atenção.
Então, ele traz esse viés mais humano de observação para poder entender essa transformação que tem para ser feita. E aí eu trago para começar, antes de falar o que é a jornada U ou de ferramentas, eu trago 2 princípios da teoria U, que não são os únicos, são os recortes que eu trouxe aqui como princípios que eu acho fundamental. Eu sempre gosto de fazer uma comparação, que a teoria U você pode entender como se fosse um sistema operacional por trás de como tem o Windows ou o iOS do Mac, e tem os aplicativos que são as ferramentas. Então, eu gosto de falar um pouco do sistema operacional, de como a teoria opera, um pouco antes de falar de fato da jornada e das ferramentas para como fazer isso. Então, um princípio que originou a teoria U foi quando ele estava ainda estudando esses líderes bem-sucedidos, fazendo entrevistas com lideranças. Ele entrevistou esse Bill O'Brien, que falou que o sucesso de uma intervenção depende da condição interior do interventor. Isso é, qualquer coisa que a gente está querendo fazer, ou transformar ou criar, o resultado disso, a qualidade do resultado disso depende do que está dentro de nós. Então, ele comparou isso com estudos que já vinham de pensamentos sistêmicos, olhando para o modelo de iceberg, então essa imagem aqui do lado é um iceberg, como se o que tem em cima são comportamentos visíveis, ou sintomas, ou questões que você quer trabalhar, mas que abaixo disso, o que não aparece, como se estivesse abaixo da água, tem estruturas que seguram isso, tem paradigmas de pensamento, que é como as pessoas veem isso, como as pessoas pensam sobre isso, e ainda mais a fundo tem o que ele chama de a fonte, que é a condição interna das pessoas que estão fazendo isso. Aí eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o que ele diz é que existe um ponto cego que impede, por mais que a gente está falando do resultado do que a gente quer construir, a gente está falando pode falar de processo, de como a gente quer construir, mas quando a gente fala de quem vai fazer isso, existe um ponto cego sobre não enxergar como essa pessoa está fazendo, que condição interna essa pessoa tem para estar fazendo isso. Então, ele dá exemplo, esse é um trechinho do livro dele, que ele fala que há um ponto cego nas lideranças, nas formas de gestão e nas mudanças sociais. É um ponto cego que também se aplica à nossa realidade de experiência social cotidiana. E o ponto cego diz respeito a um lugar interior, ou seja, a fonte, a partir do qual operamos quando agimos, nos comunicamos, percebemos ou pensamos. Então, que nós podemos ver resultados, o que fazemos, podemos ver como fazemos, mas geralmente não temos a consciência de quem ou do local interior a qual operamos. E aí aqui ele dá um exemplo que eu gosto de trazer para isso ficar um pouquinho mais, talvez, tangível, porque eu sei que a gente fala de coisas que parecem um pouco subjetivas no primeiro momento, mas ele fala que é como um pintor. Aí eu trago essa frase em inglês do Pollock, que um bom artista pinta o que ele é, que em inglês pode ser traduzido o que ele é ou o que ele está. Então, você pode falar sobre a pintura, achando bonita ou feia, você pode falar sobre a técnica utilizada, que, aliás, nessa época, essa pintura do Pollock era super inovadora, com essa coisa do abstrato em 1950, mas, no fim, o que emociona é o que tem dentro desse artista, quando a tela ainda está em branco e ele começa a pintar. Então, essa dimensão do que emociona está dentro, ou o que transforma, parte do que está dentro das pessoas. E aí, fazendo uma comparação, um paralelo, para poder ligar com o segundo dos 2 princípios que eu vou trazer para vocês aqui hoje, esse mesmo artista, Pollock, ele falava que, quando as pessoas não entendiam muito bem essa pintura dele, ele dizia que para ele não fazia sentido o pintor moderno, que naquela época já tinha modernidades como o avião, a bomba atômica, o rádio, pintar como um pintor da Renascença ou de qualquer outra cultura ultrapassada, que cada era encontra a sua própria técnica. Então, assim como o Pollock encontrou sua técnica, ele respingava a tinta com ferramentas que ele mesmo produzia, a gente está numa época que talvez vocês já devem ter ouvido essa expressão, que cada vez mais podemos dizer que o mundo é VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. Eu acho que agora, nesse tempo de pandemia, mais ainda, né? Quem consegue planejar para daqui a um mês, quiçá para daqui a 1 ano, 3 anos. Então, a teoria U se encaixa muito nesse lugar de metodologia para esse contexto de mundo VUCA, porque um dos princípios dela, o segundo princípio que eu vou trazer para vocês, é esse entendimento de que até pouco tempo atrás, o aprendizado era sempre olhando para o passado, era olhando para referências, era olhando para livro de história, era olhando para estatística, no caso de organizações,
e que ele não deixa de valorizar que esse é um ponto a se ter enquanto aprendizado, esse aprendizado com o passado, mas ele diz que também existe uma outra fonte de aprendizado, que é aprender com o futuro que está querendo nascer, ou na linguagem da teoria U, ele fala muito do futuro que está querendo emergir. Então, esse segundo princípio, o primeiro foi essa coisa de entender que tem um lugar de onde a gente opera que faz diferença no resultado, a fonte, e esse segundo princípio é entender que existe como se conectar com o que ainda está para nascer, que talvez não seja como nada do que a gente viu antes. E é um pouco disso que fala essa jornada da teoria U. E aí, começando a falar da jornada em si, a ideia é que basicamente, essa jornada no formato da letra U tem 3 movimentos, que normalmente a gente pensaria, eu estou no momento presente, quero ir para o futuro, junta todo mundo numa reunião, se fosse fazer isso tudo de uma vez, acaba fazendo mais do mesmo, ou as pessoas chegam com ideias já prontas, não ouvem aos outros de fato, não chegam informações novas de fato, e tendem a simplesmente somar e fazer o que já se sabia sobre aquilo, ou fazer mais do mesmo. Então, a teoria U vem com uma proposta de fazer um movimento de aprofundamento, que primeiro tem esse movimento que a gente chama de descida do U, que é basicamente de observação, 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 observar de uma forma nova, e aí ele diz que tem um segundo movimento que é parar, recuar e refletir, isso é, se conectar com tudo isso que você investigou nessa descida do U, que você trouxe de novo, como se você se conectou de forma nova, e entender que a partir dessa reflexão, desse conhecimento, não só do que você viu no externo, mas do que você viu dentro de você, você faz algo com isso. Então, com isso, você age, prototipa, cria algo que já deu um passo em direção a esse futuro. Então, em linhas básicas, uma jornada U passa por essas etapas. Descer um U, parar e refletir o que tem para ser feito para essa aprendizagem do que está querendo ser feito, e agir fazendo, subir o U, quer dizer, construir algo, e aí se assemelha um pouco com aquelas ferramentas do Design Thinking, de que é prototipar, criar, testar e fazer algo que dê um passo adiante. E aí, esse U, essa jornada U, pode ser subdividida em mais passos, que aí eu trago um pouco para vocês aqui. A proposta é que, conforme a gente vai descendo esse U, a gente vai abrindo a mente para novas informações, abrindo o coração para se conectar de uma forma diferente, perceber informações novas e se perceber nesse sistema, e abrir a vontade quer dizer abrir a coragem para executar coisas novas. Então, se fosse fazer os passos completos do que é uma jornada U, em todos os seus detalhes, a gente parte de um ponto que a gente chama de download, no livro em português ele também chama de reconfirmação, que é um lugar de olhar sim o passado, que já existe sobre isso, que já tem de informação, e aí desde pesquisa sobre o tema, enfim, entender o que já tem pronto sobre aquela informação e o que a história já diz sobre aquilo. Aí ele diz que a partir disso você começa a suspender esses padrões prontos para enxergar com novos olhos, com exercícios de escuta, com escuta através de não só escutar quem está com você nesse projeto, mas ir para campo, por exemplo, se é um empreendimento com alguma causa social, ir para campo entender isso, mesmo se não for causa social, entender o consumidor, ouvir isso, ouvir essas pessoas se preparando para ouvir, e não só chegando lá numa entrevista que você acha que já sabe tudo sobre aquilo e só reconfirma o que você já sabe sobre aquilo, porque você preparou para que isso acontecesse, se você ouvisse só, filtrasse só o que você já sabe sobre aquilo. Então, descendo no nível mais abaixo, a partir dessas novas informações que vão chegando, a proposta também é você começar a sentir de uma forma diferente, e aí tem ferramentas de conexão com o time, de conexão com informações que a gente fala que são informações mais sensíveis ou mais sutis, que nem precisa ser algo super abstrato, pode ser, por exemplo, percepção de tensões no ambiente, percepção numa entrevista de informações que não foram ditas com palavras, mas que você pôde perceber, pôde sentir. E a partir dessa coleta de informações toda, nesse momento de base do U, ele propõe essa palavra que ele chama de presencing, que não existe essa palavra em inglês, por isso eu deixei em inglês aqui, que é uma mistura de presence com sensing, como se fosse presença com
sentir ou sensações ou percepções, eu acho que é um pouco de presença com percepções. Em português, em algum lugar, traduzem como presenciamento, juntando presença e sentimento, por mais que não seja só uma ligação com sentimento, e também essa ligação com percepção. Nesse momento que a gente chama que é de base do U, a ideia é que você pare, silencie. Se for uma jornada programada com uma organização, por exemplo, pode fazer um momento de sair do escritório e fazer um momento, por exemplo, na natureza, de reflexão, de alguma forma se tirar do seu estado normal para se dar a oportunidade de refletir e entender o que precisa ser desconectado para deixar ir e o que precisa ser conectado para deixar vir. Nesse momento, a ideia é que você perceba que tem coisas que talvez você se sinta, ou uma organização, ou um grupo, nem parou para perceber que precisa ser deixado ir, e que o que esse precisa ser deixado ir para vir. Aí, quando a gente começa a perceber o que tem para vir, a gente conecta com pensar de uma forma mais clara ou organizar a visão e intenção, para poder colocar em prática o que está vindo. Com esse colocar em prática, você pode usar a ferramenta de prototipar a partir do novo, conectando cabeça, coração e mãos. Esse cabeça, coração e mãos é justamente essa mente aberta, coração aberto, vontade aberta. Para trazer para essa realidade algo novo que desempenhe a partir desse todo que você está querendo criar. Então, uma jornada completa é isso. É entender que você parte de um ponto e tem toda uma jornada de aprofundamento que, a partir desse momento de reflexão da base do U, você faz e cria e coloca no mundo algo novo. Então, eu sei que é bastante informação para quem está ouvindo isso pela primeira vez. Normalmente, quando a gente traz isso para organizações, a gente agrupa isso em estágios, em etapas. Então, normalmente, a teoria U também é mostrada em 5 etapas, que agrupa um pouco dessas informações que tem nesse slide aqui, que fala que primeiro você co-inicia, você inicia, entende o que tem pronto, forma um time, entende qual é a intenção, começa a entender esses níveis de escuta que ajuda a trabalhar o próximo nível. Aí tem esse co-sentir, de sentir junto o que tem de informação nova sobre esse campo, a gente fala sobre esse tema, sobre o que você está querendo criar. A gente fala presença, essa palavra varia, a gente chama de presença, de presenciamento, de presencing. De co-criar, criar algo novo junto, e aí esse co-evoluir, às vezes também chamam de co-modelar esse futuro novo. Então, em jornadas mais curtas de organizações, normalmente eu uso essas etapas, que também é como eu divido as etapas no curso que eu dou, e a gente fala um pouquinho sobre cada uma dessas etapas. Mas aí, eu acho que, somado a isso, eu achei que era importante trazer aqui para vocês hoje, que assim como isso foi criado a partir do estudo de organizações que aprendem, que já falavam nisso. O Peter Senge já falava nisso antes do Otto Scharmer, que criou essa metodologia. Ele também entende que isso é uma ferramenta para, o que ele fala, criar pontes entre as grandes divisões que ele fala que a humanidade criou hoje e que gera os grandes sintomas planetários hoje, que ele fala que são as divisões entre eu e a natureza, entre eu e o outro, entre eu e eu mesmo, a minha melhor possibilidade de futuro. E ele diz que assim como tem esse movimento de criação para algo novo, também existe um movimento contrário a isso, que eu achei que era legal apresentar para vocês, que normalmente isso acontece para os dois lados. Então, eu mostrei para vocês o equivalente a esse Uzinho que está embaixo, que é o movimento de presença, que a gente fala que é de economia de criação de algo novo. E aí, se vocês forem colocar como resultado, é para criar, para essa reconexão com a natureza, com a sociedade, com o outro e com o seu ser. E aí, eu trago aqui essas letrinhas aqui do lado, que fala que o que impede a gente de descer esse U justamente quando você está, em vez de mente aberta, com a mente fechada, é a sua voz do julgamento, que não deixa você se abrir para novas informações. E aí o que não deixa você, ou de repente você já abriu essa voz do julgamento para novas informações, mas no nível mais abaixo, o que te impede de
descer para o nível de um coração aberto, muitas vezes é uma voz do cinismo ou do ceticismo, que não acredita nessa dimensão do sentir ou de informações que parecem mais sutis em relação a isso. E da mesma forma, talvez você se sinta sensibilizado sobre o tema, você entendeu novas informações, você sentiu a partir de novas, enfim, percepções desse sistema, mas às vezes você fica travado em não agir por não ter a voz do medo te travar para a ação. E aí, só para mostrar como isso acontece de um lado para o outro, eu faço a comparação dos dois ciclos. Então, se dos dois lados a gente parte do que já tem pronto para aquele assunto, se por um lado, em vez de suspender e enxergar algo novo, se você fica na voz do julgamento, você nega informações, como, sei lá, pessoas hoje negam as questões climáticas, negam até que a Terra é redonda, isso parte da coisa de uma voz de julgamento. No nível mais acima, você pode ter informações sobre isso, mas você pode não se sensibilizar, se entrincheirando no seu mundo e se dessensibilizando para esse tema, para essa questão, para o que você está investigando. E no nível mais abaixo, você pode até sentir e sensibilizar. Mas talvez, se você não abrir essa vontade aberta para fazer o novo, em vez de deixar ir e deixar vir algo, você mantém e manipula para fazer o que você quer, o que você espera daquilo, e aí ele fala que é aí que começa a construir a violência, ou enquanto por um lado a gente está cristalizando e validando para fazer algo novo, do outro está estruturalmente criando violência, abusando, culpando o outro, que acaba de, em vez de prototipar e criar algo novo, validar a violência diretamente ou estruturalmente, que acaba, em vez de incorporando e criando, dissociando e destruindo. Então, acho que esses são ciclos importantes de entender, porque eu acho que ele traz esse lugar de que isso serve para diversos temas, não só sociais, como para você tomar uma ação, por exemplo, para desenvolver um empreendimento, para desenvolver uma estrutura de algo que você quer criar novo. Se você partir de um processo básico de entender que você quer enxergar isso com novos olhos, então, por exemplo, para DCSU, ele propõe fazer entrevistas, e aí tem ferramenta de como fazer essa entrevista, propõe se conectar com esse time que está fazendo isso junto com vocês, escutando de uma forma diferente. Eu acho que eu estou só passar um último slide aqui que eu queria, antes de falar o que eu estou falando, umas últimas palavrinhas que eu queria trazer para vocês é que, então, enquanto a gente vai na mente aberta descendo com uma curiosidade, por outro lado fica preso na ignorância, enquanto no coração aberto do sentir você se abre para a compaixão, no outro lado fica preso no ódio da não ação, e aí em vez de ter coragem para fazer, você fica preso no medo da não ação. E aí, linkando com o que eu estava falando antes, a ideia da teoria U é que, a partir do entendimento que existe essa jornada e da possibilidade de construir algo novo, descendo esse U de uma forma aberta, se abrindo a mente, o coração e a vontade. Aliás, essa palavra vontade, em inglês, ela fala open will, que will no inglês tem uma palavra diferente de will e want, de vontade. Então, é como se fosse abrir a disponibilidade para a ação e não só a vontade. Então, está disponível a deixar ir e deixar vir algo novo. E a ideia é que você, tendo consciência dessa jornada, você pode identificar onde está o seu ponto cego para poder criar a partir desse ciclo de presença e de criação. Então, o que você não está enxergando? O que você não está sentindo, ou se conectando, ou percebendo? O que você não está permitindo agir, mesmo que se sensibilize com isso? Então, às vezes, só para dar um exemplo, para deixar isso aqui um pouquinho mais palpável, por exemplo, numa jornada que eu estava fazendo agora numa organização, depois de ter começado esse movimento do Covid, uma pessoa falou que tinha visto o ponto cego pessoal dela em relação à situação da pandemia, num lugar de que ela disse, poxa, eu estou vendo o que acontece, eu tenho os dados, eu não sou uma pessoa que estou negando o que acontece em relação à pandemia, eu me sensibilizo em relação a esse tema, por exemplo, com a questão dos moradores de rua, aqui da minha rua, que são pessoas que eu ajudava, e me sinto super preocupada e sensibilizada, mas eu percebi que eu estava com muito medo da ação, que a ação para mim era uma coisa tão forte que eu não conseguia agir e fazer algo novo com isso. Enfim, então,
nesse lugar, o ponto de ação dela de não conseguir ver, era o não conseguir ver para, de fato, deixar acontecer algo novo e ter coragem para acontecer algo novo. E aí, eu trago um último slide, eu tenho mais material, mas eu acho que eu queria abrir um pouco para ouvir, que eu acho que foi bastante informação para vocês ouvirem. Se for o caso, eu volto e mostro alguma coisa em relação a exemplos. Mas eu queria trazer essa informação, que uma das bases da teoria U é esse entendimento de que energia segue a atenção. Então, o que você quer criar depende de onde você está colocando a atenção. E aí ele traz que isso significa dizer que a grande descoberta para a inovação está na capacidade de ter atenção sustentada. Então, quando a gente fala que a teoria U é uma ferramenta inovadora, eu acho sempre, eu gosto de dar esse destaque, que ao mesmo tempo que ela é inovadora, ela é retornar ao básico do ser humano. Porque a grande inovação dela está no reconectar com o outro através da escuta, está com reconectar com o outro a partir de se entender interconectado e se sentir interconectado e sentir que a dor do outro é a sua dor e entender a partir disso. E também se conectar com todo, se entender parte de um sistema maior, que na teoria U eles falam que é partir de uma consciência egossistêmica para uma consciência ecossistêmica. E aí, eu acho que eu posso parar um pouquinho aqui, porque eu queria ver o quanto isso está claro para vocês antes de falar de exemplos. Se for o caso, eu abro aqui de novo com o tempo que a gente tem. Mas aí, essa é a minha apresentação, esse é o curso que eu costumo dar se vocês tiverem interesse de procurar mais. Georgia Cunha, e vou parar de compartilhar aqui. Só para abrir, assim, o quanto as coisas estão... Ó, eu vejo que tem coisa no chat, o quanto as coisas estão claras, e aí eu posso aprofundar um pouco mais, porque eu acho que o básico do funcionamento da teoria U, eu falei aí nesses 30 minutinhos iniciais. A teoria U, eu posso até vir diante, né? Você pode vir aqui nas notas compartilhadas, Georgia. Desculpa. Notas compartilhadas. Do lado esquerdo. Ai, que chique. Próximo do bate-papo. Entendi, tá bom. A teoria U, de alguma forma, destaca a importância de cultivarmos o lúdico, o interior, a fim de desencadear nosso processo criativo, mesmo em âmbitos extremamente técnicos? De uma certa forma, sim. Eu confesso que a teoria U não fala da palavra lúdico, mas eu acho que eles estão cada vez mais reforçando o que eles chamam de artes sociais. Então, só para dar alguns exemplos do que poderia ser levado para esse lúdico. Uma das ferramentas de conexão de time, que eles chamam de clínica de caso, é um exercício em grupo de 4 a 6 pessoas, em que uma pessoa doa um caso ou tem uma questão a compartilhar com essas pessoas. Uma das coisas que as pessoas vão fazer é exercitar a escuta. Então, a ideia é que esse lugar não é de aconselhamento ou de coaches. As pessoas não vão dizer para essa pessoa como resolver ou dar conselhos. Mas a ideia é que elas escutem e espelhem o que ouviu para ajudar essa pessoa que tem a questão a entender mais informações sobre ela ou entender o que já tem sobre isso dentro dela. Só para dar um exemplo, ele propõe que esse espelhamento pode ser: olha, eu ouvi seu caso durante 15 minutos, aí tem uma metodologia com etapas do que fazer. Então, etapa 1, a pessoa que está doando o caso fala durante 15 minutos contando esse assunto. Depois, durante 3 minutos, todos fazem silêncio para se conectar com o que acabaram de ouvir e entender como isso chega para eles. E aí, depois a gente diz que todas as pessoas que não estão doando o caso fazem um espelhamento para essa pessoa. E esse espelhamento pode ser, por exemplo, um desenho. Um desenho sem explicação lógica, eu me conectando com esse assunto, chegou aqui para mim uma árvore com frutos. E aí eu mostro essa árvore com frutos e fico em silêncio. Eu posso, nesse espelhamento, fazer um gesto que chega para mim, que para mim pode até parecer algo autoexplicativo do que quer dizer esse gesto, mas eu também não estou explicando. Eu não vou dizer, esse gesto quer dizer tal coisa porque eu acho que você deve pensar tal coisa. Eu simplesmente reflito isso para essa pessoa. E pode ser tão com o corpo e também pode ser metáforas, que eu acho que talvez até traga de uma forma criativa mais esse lado lúdico, porque eu posso falar coisas do tipo: nossa, me conectando com o que você acabou de dizer, quando eu fiquei em silêncio, eu tive a sensação que como se você estivesse entrando na boca de um dragão cuspindo fogo.
Então, isso, para o mundo corporativo, por exemplo, pode parecer algo que só de falar as pessoas já fazem com a sobrancelha, tipo, o que essa menina está dizendo aqui que a gente vai fazer, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, já é, de uma certa forma, exercitar esse lúdico de dizer que tudo é informação. Então, eu gosto de dar um exemplo super simples que aconteceu comigo das primeiras vezes que eu fiz essa ferramenta, há anos atrás, que a pessoa estava falando um caso que era super pessoal dela, e na hora eu não consegui me desconectar de querer dar um conselho, então o que vinha na minha cabeça era siga seu coração. Mas como a ideia do exercício é não dar conselho, eu só desenhei um coração com 3 linhas, assim, porque era uma caneta Bic, então eu só reforcei, assim. E aí mostrei o coração para ela, achando que era super óbvio, que aquilo para mim não tinha sido muito criativo. E acabou que, por eu ter mostrado esse coração, ela falou, nossa, mas esse seu coração, com 3 linhas conectadas, é como nós 3 irmãos, isso me faz decidir tal coisa. Então, o meu lúdico de desenho trouxe para ela informações sobre que estava dentro dela, sobre o que precisava ser feito sobre aquele assunto. Então, só para dar um exemplo disso. E, por último, antes de passar para outra pergunta, ainda falando dessa questão do lúdico, que eu acho que é legal ligar com essa questão de artes sociais, a teoria U e o Presensing, que é o instituto que alimenta essa metodologia, eles cada vez mais falam de artes como ferramenta de transformação social. Então, eles têm uma arte que eles criaram, que é uma mistura um pouco de dança e de corpo, que chama Teatro da Presença Social, que é uma metodologia de visualizar sistema através de pessoas se posicionando como se fossem os stakeholders ou como se fossem coisas que a gente quer investigar. Enfim, eu não vou me aprofundar nisso, mas de uma certa forma exige uma libertação e liberação do corpo meio como uma dança, e que também traz informações. E recentemente eles, agora no Fórum Global, que foi agora em 15 dias atrás, eles fizeram toda uma sessão em que dividiu as pessoas entre que arte social a gente queria ouvir mais sobre. E aí teve gente falando sobre poesia como transformação social, gente falando sobre música como transformação social, gente falando desse teatro da presença social e do corpo. Tinha mais um, eu acho até. Acho que eram 4. Enfim. Então, ele não fala em nenhum momento exato sobre lúdico, mas ele traz muito as artes, que eu acho que de alguma forma está embutido esse lado lúdico. A teoria U pressupõe um conhecimento prévio acerca do assunto? Não. A ideia da teoria U é que ela, de uma certa forma, ela é um compilado de metodologias e de ideias. Então, sem me aprofundar muito, o Otto Scharmer, criador, ele tinha uma formação antroposófica, que é a antroposofia, é uma das origens, por exemplo, dessas escolas Waldorf, que, enfim, é uma educação de formação e entendimento do humano, que, de uma certa forma, tem uma espiritualidade imbuída nisso. Mas ele faz o tempo todo com que a explicação da metodologia seja trazendo para uma forma mais palpável e não esotérica ou mística. E aí, a gente pode usar a teoria U enquanto metodologia, propondo uma jornada no formato U para algo que a gente quer pensar, mas as pessoas que estão participando não precisam saber nada da metodologia, não precisam... É por isso que as instruções das ferramentas são bem claras, porque eu, enquanto facilitadora, eu posso propor as ferramentas e conversar sobre esses temas depois de fazer as atividades, sem precisar falar de muito conteúdo antes disso. Georgia, posso entender que a teoria U vem para transformar os líderes de hoje, lembrando que a liderança é necessária em todos os lugares? Maravilha, sim. Um dos livros do Otto Scharmer chama Liderar a partir do futuro que emerge. Eu posso mostrar em seguida aqui, eu daria mostrar para vocês hoje, mas eu achei melhor cortar e eu posso voltar depois para os meus slides, que eu tenho uma imagenzinha com todos os livros que ele escreveu. Mas a ideia, em primeiro lugar, é sim ser uma metodologia para a liderança. Inclusive, na introdução do primeiro livro, ele fala essa questão de que liderança não quer dizer uma posição hierárquica numa organização, e sim, qualquer pessoa que toma decisão ou que escolhe caminhos é um líder. Então, sim, ele vem com essa intenção de transformar um líder. Imagina, para organizações, especialmente se a gente for falar em organizações muito cartesianas, que estão ali falando só de métricas, de números, de crescimento numérico, eu chegar e dizer que essa metodologia propõe olhar para dentro do ser humano que quer fazer qualquer intervenção, qualquer processo, é claro que isso, de uma certa forma, já é uma transformação humana e já é transformar aquela jornada ou aquela criação em algo mais humano. E, inclusive,
antes de responder essa última do Rafael aqui, inclusive se eu fosse comparar, por exemplo, com a Edilene falou que conhecia um pouco de Design Thinking. Para quem tem conhecimento básico, eu posso falar em poucas palavras que o Design Thinking ele tem essa ideia de criação centrada no humano. Então, se você vai criar um produto, um empreendimento, você primeiro olha, né, para o perfil dessa pessoa, modelo que você quer trabalhar para, ou estar a serviço para. E aí ele propõe aquele caminho de duplo diamante, né? Então, que você parte de um ponto do que você sabe sobre isso, você abre entendendo melhor o assunto, depois que você abriu bastante, você fecha de novo, definindo o que você quer fazer, e aí depois você abre de novo para testar soluções para aquilo numa ideação, depois você testa fechando, entendendo o que você quer criar sobre isso. Se for fazer um paralelo com a teoria U, de uma certa forma você também faz esse duplo diamante, porque você começa de um ponto lá que a gente chama de download, mas você traz uma dimensão mais humana para como você abre. Então, esse abrir não é só pesquisar mais ou trazer mais informações de qualquer forma. Necessariamente passa por um processo sobre como ouvir, como se conectar com novas informações, como se conectar com quem está no time com você, e é aquele centrinho do definir, é como se fosse a nossa base do U, do que a gente quer criar realmente, e nessa base do U, a teoria U traz uma coisa bonita, que diz que nesse lugar de você entender qual é o seu trabalho para criar algo novo ali, mas também quem você é para aquele trabalho, o que você traz de melhor para aquele trabalho. Então, exige um olhar para dentro, para a condição interior, e não só com a coleta de informações externas, para poder aprender fazendo, ideando e testando, e aí pode usar, inclusive, ferramenta de Design Thinking, post-it e tudo mais, para, de fato, testar e prototipar algo novo. Então, como a teoria U pode impactar em uma cultura de inovação nas organizações? Exatamente nesse lugar, porque ele fala da inovação a partir da humanização das relações, que parece ser algo, na verdade, batido, mas que está cada vez mais perdido quando se fala em organizações. A gente está se acostumando a achar que inovação é necessariamente ágil, e não estou desqualificando o ágil. O ágil também é bom, também tem a sua função. Design Thinking, eu trabalho com Design Thinking, também tem sua função. Não estou categorizando como melhor ou pior, mas eu acho que soma nesse lugar de criação sensível, de criação que passa por uma avaliação interna e passa pela conexão com o meu time e especialmente quando é uma jornada que envolve uma questão social ou criação para algo social. Ele pressupõe que você, de fato, vai se conectar com o tema que você está criando, ou se, por exemplo, é um empreendedorismo com o consumidor final, de fato você se conectar com esse consumidor final. Qual conselho você pode dar aos jovens que estão no programa, olhando para a teoria U, que possa ajudar eles nessa jornada? Escuta. Eu acho que se fosse falar de uma coisa na teoria U, o que há de mais importante é buscar ferramentas de melhorar a sua escuta. Então, a teoria U fala de níveis de escuta. Então, quando a gente falou daquele U descendo, se eu for falar brevemente para vocês entenderem do que eu estou falando, ele propõe que naquele mente aberta você vai começar a perceber novos dados que talvez você não estava se atentando a, mas no nível mais embaixo você faz uma escuta empática de entender também com sensações o que essa pessoa, o que você está ouvindo, ou se colocar nos pés dessa pessoa para se conectar com isso e entender de outras perspectivas, que não necessariamente significa concordar ou chegar no mesmo lugar de entendimento da outra pessoa, mas de fato, entender o que é a empatia para poder entender novas informações sobre esse sistema, entender novas perspectivas desse sistema, e, de fato, entender que a teoria U também, se for colocar em níveis de escuta, no nível mais abaixo, ele diz que o último nível é o nível da escuta generativa. Generativa no sentido de gerar algo novo. Então, nessa intenção de que quando você consegue chegar nesse lugar mais abaixo de conexão, você de fato percebe que algo novo tem para nascer que não estava na cabeça de nenhum dos participantes de uma cocriação, por exemplo, que não estava pronto de nenhum deles, e percebe que a partir de uma conexão realmente existe essa criatividade coletiva que permite que a inovação de fato venha e chegue realmente a algo novo. Então, eu diria que se tem uma coisa que é importante enquanto jovens empreendedores, vocês
conhecerem ferramentas de escuta e de conexão e de troca para entender como sair do que vocês já têm prontos na cabeça, porque todos nós temos coisas prontas na cabeça sobre todos os temas. Então, como que você começa a abrir para enxergar mais que isso, para ouvir mais que isso, para se conectar mais do que você já se conecta? E aí, Brígida, entendi que a teoria U está de alguma forma fazendo parte de todos nós, porém ainda não trabalhamos ou desenvolvemos ela interiormente. É uma boa reflexão. Eu acho que assim, eu vou refrasear um pouquinho. Eu vou só um segundinho de pausa na minha câmera aqui, que eu estou sentindo que está ficando super escuro e eu não liguei a luz. Ops. Faltou desligar o microfone na hora que eu fiz isso, né? Pronto, agora vocês estão me enxergando melhor. Mas trazendo a pergunta da Brígida, eu não diria que necessariamente a teoria U está dentro de nós, mas como eu falei que tem essa questão de um sistema operacional de onde a teoria opera, de certa forma sim, porque nós já operamos de diferentes níveis de escuta. O que a teoria U, ou por exemplo, não só isso, mas todos nós temos essa fonte que traz como se fosse a conexão com a nossa essência, com algo que está dentro de nós, para de fato entender de onde a gente está operando e fazer isso agir de uma forma mais genuína, de uma forma mais autêntica. Então, eu diria que não é que a metodologia já está dentro da gente, mas alguns dos conceitos são coisas que são básicas do ser humano, mas a proposta da teoria U é a transformação a partir da consciência. E aí, o que isso significa? A ideia é que a transformação vem do enxergar novas informações, vem do se enxergar de forma nova, é virar a lente do observador. Então, eu como cientista que quero construir algo, ou eu como empreendedor que quero construir algo, fico aqui com a minha luneta só olhando para fora, olhando para o consumidor, olhando para o concorrente. Então, ele propõe que você vire essa luneta para dentro de si e se observe enquanto alguém que quer criar algo. E eu acho que nesse lugar não é necessariamente que a teoria U já está dentro da gente, mas todos nós já temos uma condição interior e a gente precisa se conectar com isso para poder fazer algo de fato novo e talvez operar a partir do que a teoria U propõe. Faz sentido? Tem algo mais aqui? E aí, eu acho que com isso tudo, eu queria usar ainda para a gente... A conversa aqui foi que a gente deveria terminar sharp. Mas eu acho que antes mesmo, eu posso ainda ouvir alguma pergunta? Hã? Fica à vontade, gente. Fica à vontade. Eu queria voltar a compartilhar minha tela só para mostrar um material eu vou até, antes de compartilhar a tela, já deixar aqui na página certa. Um material que é sobre saber mais da teoria U, para também dar ferramentas para vocês irem atrás de mais informações. Então, vou compartilhar a tela de novo. Eu vou pedir de novo para vocês me avisarem quando chegar aí, tá? Tudo bem, já está aparecendo. Legal. Então, em alguns slides eu vou mostrar um pouco do geral de como procurar mais informações. Então, quem são essas pessoas? O Otto Scharmer é o criador que eu tenho falado, o autor do livro, né, criador também a palavra, que foi baseado na construção do que o Peter Senge já fazia. O Peter Senge, ele é um dos precursores em falar que organizações aprendem. Então, foi baseado a partir dessas organizações que aprendem que o Otto Scharmer criou sua teoria. Esses são os livros. Eles partiram desse livro Presença, que era como se fosse essa conversa sobre a base do U. Ele escreveu, na verdade, está fora de ordem cronológica, e depois ele criou a teoria U, que é um livro grandão, na verdade, um pouco difícil de ler, porque ele conta toda a jornada para construir essa teoria U. Esse Liderar a Partir do Futuro que Emerge é um livro que é bem aplicado à teoria U, então ele tem, assim, um capítulo sobre como seria esse aprofundamento de consciência no sistema educacional, no sistema de saúde, em diversos sistemas sociais, como que isso se aplicaria para uma evolução da sociedade, da humanidade. E, por último, o que eu mais recomendo no momento, acabou de sair em português O Essencial da Teoria U, que é um livro mais breve e que é mais focado no principal da metodologia e
e na metodologia em si. E eu acho que ele ainda está em pré-lançamento aqui, ele tinha em inglês até pouco tempo, mas eu acho que ele já deve estar entregando agora o em português. E aí, sites, esse presencing.org, é legal vocês darem uma olhada, ele é todo em inglês, mas ele tem bastante informações sobre a metodologia, inclusive instruções para as ferramentas, nessa parte de resources que está aqui no final. Aqui. Aí, essas são algumas das jornadas que acontecem em paralelo. Essa estava acontecendo agora em junho, que chamou Jornada Gaia, mas essa, na verdade, aconteceu mais, acabou agora em julho. Esse também é um site que chama IBX, DX em português, que faz uma jornada de 14 semanas gratuita, que começa normalmente em setembro. Essa aqui é a data do ano passado, mas agora já deve estar a data nova lá, que você pode se inscrever e fazer um curso online por vídeos e se juntar com pessoas para fazer as ferramentas, exercitar as ferramentas juntas. E isso daqui é o último slide para contar que a proposta da Teoria U, quer dizer, mais do que a da Teoria U, a proposta do Instituto Presencing Instituto é criar esses ciclos anuais em que de setembro a dezembro você pode acompanhar esse curso e fazer algum processo de transformação local durante esses 3 meses. Aí depois, se você quiser, a partir das ideias de protótipo que seguiram aqui, mandar essas ideias de protótipo para o Presencing online, um videozinho de 1 minuto, você pode ser selecionado para fazer uma jornada de aprofundamento com eles online, gratuita, normalmente de fevereiro a junho. E aí, durante esse ano inteiro, são gerados projetos no mundo todo, e durante julho, normalmente, acontece o Fórum Global, em que vários projetos no mundo são apresentados. Esse ano tinham 4 projetos brasileiros, eu apresentei um dos projetos lá, mas a ideia é que eles são o que eles chamam de sementes para o futuro. Então, você vai apresentar para as pessoas se inspirarem, fazerem localmente nas suas áreas também. Então, isso é a vivência online que eu estou dando agora. Assim, quem quiser saber mais pode entrar em georgiacunha.com/curso, acho que é isso. E aí eu volto para cá em relação a últimos comentários, perguntas. Ou, assim, eu posso ouvir de vocês se tem coisa nova aqui. Rafa, você quer comentar alguma coisa? Apresentação massa de você, já muito bacana, muito conhecimento. Né? É muita informação. Muita informação também. Né? Acredito que vai despertar muita curiosidade em todo mundo para a gente pesquisar, continuar pesquisando sobre a temática. Né? Tanto que eu tinha feito aquela pergunta sobre como é que a Teoria U ela podia impactar dentro de uma cultura de inovação, né? Que Foi que fez essa pergunta. Então, ótimo. Eu falei um pouco sobre isso, né? De cultura de inovação, né? Acho que ajudou um pouco. Foi muito bacana. Alguém mais tem alguma dúvida, alguma pergunta? Pode colocar aqui no bate-papo. Sim, professora, pode falar. Vou ligar aqui seu microfone. Deixa eu só deixar aqui. Oi, estão me ouvindo? Opa, estou te ouvindo, professora, pode falar. Ótimo. Bem, desde já agradecer a Geórgia, né, pela explanação maravilhosa. Eu falei sobre a questão do lúdico, porque eu acredito muito que os nossos processos criativos dependem de como o nosso interior está funcionando, né? Então, essa pandemia veio nos mostrar muito isso. A nossa capacidade, ela está extremamente ligada ao que a gente sente dentro, né? E eu falo isso muito para os meus alunos, e para mim também, enquanto uma professora de uma disciplina extremamente técnica, por isso que eu te falei, o nome da disciplina é farmacotécnica, daí você já tira, né? Desenvolvimento de medicamentos, manipulação, mas é muito técnico, né? E às vezes eu mesmo me pergunto, como eu posso transformar esse ambiente? Né, e mostrar para os meus alunos que não basta ter técnica, não basta ir para a bancada, né, você tem que ter algo dentro que te motive, né, que te leve além do que você está vendo, como você falou, eu vou ficar olhando o microscópio, só vou ver isso, não, sai daí, olha para dentro, né, então o contexto do lúdico, da poesia, da música, das artes, é fundamental para isso, né, o nosso processo criativo, ele depende
do nosso bem-estar, e a pandemia veio mostrar isso, né? Quando você pensa no modelo de negócio, quando você pensa agora, por exemplo, em primeiro lugar, a personalização do atendimento, né? É você olhar para o cliente, para o seu consumidor, como sendo um único, e não como sendo um geral. Eu sempre falo, né, dos cosméticos, a gente sempre fala sobre os cosméticos convencionais, quando você ia numa loja e, cabelo vermelho, cabelo loiro, cabelo, né, e como assim? Tem pessoas que não têm o cabelo apenas vermelho ou loiro, e pode ser um loiro médio, enfim, estou só dando um exemplo bem grotesco. Mas agradecer, eu acho que o que ficou da sua palestra para mim foi o momento da escuta. É muito difícil nós praticarmos isso, porque a gente vive um momento de muito lixo de informação, de muito conteúdo, de muita informação. Então, eu vejo isso muito quando eu estou orientando um aluno, que eu passo a minha ideia, você falou, a gente tem nossas ideias fixas, nossos objetivos, né? A gente tem tudo na cabeça. O aluno chega e quer fazer um trabalho, eu já tenho um trabalho pronto. Mas quando esse aluno se envolve com o trabalho, ele pega a minha ideia, ele transforma aquilo. E é incrível, quando eu vejo, eu olho para o final, meu Deus, foi para outro caminho, e que bom que foi para outro caminho, que bom que foi para outras instâncias. Então, eu acho que a teoria, para mim, hoje, veio me levar para esse lugar, não só da fala, mas da escuta, e sobretudo a minha escuta antes de escutar o outro, né? Então, muitíssimo obrigada, Georgia, muitíssimo obrigada mesmo. Acho que foi de suma importância para todos, não só para a nossa jornada de empreendedorismo universitário, mas sim para a nossa vida pessoal, porque o sucesso na profissão, ele depende muito do seu sucesso interior. Perfeito. Um abraço, muitíssimo obrigada. Obrigado, professora. Jorge, a gente tem mais uma última pergunta aqui. Diga. Do Rafael Moisés, meu xará aqui. A teoria U pode ser utilizada na gerência de uma empresa franqueada ou está mais estritamente ligada a serviços sociais? É uma ótima pergunta. É muito comum que a teoria U seja ligada a projetos sociais, porque ela tem essa dimensão de eu acho que tem ela foi criada com essa intenção no que o Otto fala, que é criar a ponte entre essas desconexões com a natureza, com o outro, então, questões sociais, ambientais e até de autoconhecimento. Mas sim, eu, na verdade, tenho me especializado cada vez mais em trazer isso para dentro de organizações, inclusive a Vivência Online, que está em curso agora, vai ter uma segunda turma em agosto, eu fico trazendo o tempo todo essa intenção de estar mais dentro de uma organização, como a gente costuma fazer, ou como a gente, até que ponto a gente costuma trabalhar, enfim, mas só para dar exemplos. Eu acho que a teoria U, ela tem várias escalas de uso. Então, quando você pergunta, eu posso usar na gerência de uma empresa franqueada? Pode, mas aí tem diversas formas de você usar, mesmo numa gerência de uma empresa franqueada. Pode ser uma jornada para melhorar a relação da liderança com o time, pode ser para gerar um produto novo para uma empresa franqueada, pode ser para criar algo novo, inovador, ou resolver problemas de uma forma inovadora. Considerando que a teoria U, como ela propõe uma jornada, a gente olha para ela como se fosse um projeto, sabe? Aquele entendimento de um projeto tem início, meio e fim. Então, às vezes a gente fala que são ciclos de jornada U. Então, eu vou usar a teoria U na gerência para fazer o quê? Com que intenção? O que a gente está querendo fazer aqui? E aí, quando terminar isso, a gente entende se tem novos ciclos para fazer para essa gerência de alguma forma mais... indo aprofundando o uso disso em outras áreas, de outras formas. Então, sei quando isso fica claro para vocês, mas é só para dizer que qualquer lugar que a gente pode aplicar um projeto para solucionar um problema, a gente pode aplicar a teoria U. Tá bom? Massa. Bom, que apresentação massa, Jorge, mais uma vez, a gente quer agradecer você, a sua presença com a gente, né? Muito obrigado pela sua participação, a nossa audiência, né? A todos que participaram dessa reunião, desse meeting, né? E agora, para a gente encerrar, eu queria que quem pudesse ligar suas câmeras, só para a gente registrar aquela foto massa, por favor. Vamos ligar as câmeras. Já estou aqui dando tchauzinho. Professor Roberto. Prazer, gente.
que mais? Não Fica fique com tirar foto. Não fique com vergonha, vão entrando. Se vocês quiserem acompanhar o trabalho da Georgia, é só vocês seguirem lá nas redes sociais. Ah, eu vou colar. Posso ficar aqui, Georgia? Pode? Fique à vontade. Então, coloquei o meu perfil e também, se quiser saber mais do meu curso. A galera da jornada, a gente vai estar colocando lá no grupo daqui a pouco, no grupo da jornada, tá, essas informações. Se vocês quiserem acompanhar, fique à vontade. Vamos lá, que mais? Vamos registrar? Estão entrando? Legal. Fechou. Tá tímido. Tão tímido o povo hoje, né? Vou registrar aqui. Adriana, registra para nós. Vamos, 1, 2, 3. Quando eu disser achar, eu tiro a foto e saio correndo, tá? Obrigada, Jorge, mais uma vez por ter aceitado o convite. Obrigada, gente. X. Valeu, tirei aqui. Galera, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Entrar em contato está aí no chat. Show. Obrigada, Georgia. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.